Em um dia aleatório, monstros começaram a aparecer por todo o planeta. Em meio ao desespero generalizado, pessoas fogem de um monstro segurando um carro. Elas pedem por socorro e tentam escapar. Cidades são destruídas e, em conjunto com os monstros, aquilo surge do nada. Um helicóptero do jornal sobrevoa a área. O repórter fala que a estrutura ainda não mostrou nenhum tipo de atividade e que o exército está mantendo atenção total nela. Essa estrutura, que parece uma montanha com algumas janelas, veio junto com a existência dos monstros, deixando as pessoas apreensivas com os fenômenos que estão acontecendo. A montanha que surgiu no centro da cidade parece mais uma torre. Entradas e saídas por todos os lados e seu interior brilha com uma luz roxa. Esse foi o primeiro embate entre a torre do tutorial e a humanidade. A torre de tempo em tempo invocava humanos espalhados pelo mundo. De uma maneira forçada, a torre puxava eles para dentro sem qualquer requisição de parâmetro como idade ou gênero. Lá dentro eles eram obrigados a concluí-la, tendo que formar grupos de aventureiros. Porém, a torre era tão difícil que apenas 20% dos participantes acabavam sobrevivendo. Já as pessoas que sobreviviam voltavam mais fortes e com habilidades especiais, se tornando a única esperança da humanidade na luta contra os monstros. 12 anos depois, após a primeira conclusão da torre, monstros sapos com 2 línguas são atacados por um raio roxo os cortando no meio. O homem que lançou esse raio é um rapaz loiro de olhos claros chamado de Caçador. As pessoas ao redor clamam pela chegada do Caçador, tirando fotos como se fosse uma celebridade. Depois da torre, os caçadores se tornaram ídolos da humanidade, recebendo atenção por todos os lados. Sendo um caçador, você poderia almejar a mesma fama e fortuna de celebridades. As pessoas comuns que viam eles da TV almejavam se tornar caçadores. Uma nova era teve início no momento em que os caçadores tornaram-se parte do poder das nações. Foi aí que eles elevaram os seus preços, e para que pudessem se proteger de alguma forma do governo, se juntaram em organizações só de caçadores. Essas organizações, chamadas de guildas, fizeram tratados de paz com os governos, se tornando uma parte essencial da sociedade, participando até mesmo de programas de TV. O programa Conhecendo Caçadores apresenta novidades e curiosidades dos caçadores. Hoje eles estão com os líderes de 3 grandes guildas. O primeiro é o líder da guilda Gogureio, Seu Kon-an, um homem de cabelos e olhos castanhos com um olhar marcante em seu rosto. A segunda é a líder da guilda Erangs, Seu Young-li, uma mulher de cabelos e olhos azuis, um olhar gentil. O terceiro é o líder da guilda Seou, Seung-kim, um homem bonito de olhos vermelhos e uma aparência moderna. O programa Conhecendo Caçadores foi desenvolvido baseado no que é popular, e na semana passada, graças ao suporte do público, a taxa de telespectadores de 35,7% fez com que obtivessem o status de programa mais popular. A apresentadora pergunta aos participantes sobre um jogador avançado que vive no tutorial. Os mestres de guilda ficam assustados, mas ela continua questionando se conhecem quem é esse jogador avançado. Conan fala que se há relatos recentes sobre ele, pelo visto ainda não morreu e tá levando uma boa vida. A Young-li fala que não existe ninguém que não saiba quem é aquela pessoa. Ele foi o primeiro jogador enviado para a torre junto com eles, alguém que tá preso dentro da torre há 12 anos. Young-kim fala que isso é mais como se fosse um tipo de maldição, que ele não pode sair igual os outros jogadores, voltando infinitamente para o primeiro andar da torre, tendo que recomeçar de novo. A repórter fica impressionada com o caçador que concluiu a torre repetidas vezes. Comenta que caçadores só saem da torre depois de treinar todas as habilidades básicas até o limite, e um homem que a concluiu repetidas vezes por 12 anos já deve ter se tornado um caçador bem poderoso. Existem boatos que ele conseguia concluir do primeiro até o 100º andar em um dia. Dentro da torre, pessoas correm desesperadas pedindo ajuda. Elas vestem armaduras, arcos e espadas, tirando um homem, que usa uma roupa casual e uma chinela. Pessoas são brutalmente jogadas para cima, caindo no chão logo em seguida. O homem, com um olhar despreocupado em seu rosto, encara o boss do 10º andar da torre, um monstro demoníaco com cabelos de fogo e chifres saindo pela sua testa. Apenas a cabeça de Balok é do tamanho do homem, mostrando quão grande seu corpo é. O homem fala que se ele conseguisse sair da torre, talvez fosse colocado no rank A ou superior. As pessoas na internet comentam sobre o jogador avançado. Alguns falam que dá para conseguir rank A ou S depois de sair da torre, mas se perguntam de qual torre precisam sair para conseguir esse ranking. O rank S é capaz de destruir montanhas só de utilizar suas habilidades. Um cara comenta que viu o jogador avançado quando escalou a dungeon, no andar 72. 3 lobisomens apareceram e ele continuou seguindo em frente, derrotando-os sozinho. Também dizem que ele foi capaz de chutar um monstro do primeiro andar até o 10º. Esse homem luta contra o boss final, chutando sua cara com um sorriso no rosto. O impacto de seu chute é tão forte que o boss enfinca o queixo no chão. Ele novamente coloca os pés sob sua cabeça e começa a gritar, perguntando quem que é o foda ali. O homem, com um sorriso maléfico em seu rosto, fala que valendo 10 pontos ele é o cara que vale 12. A subjugação do boss acaba com o último ataque sendo do chinelo. Ele olha o boss no chão desaparecendo e fala que vai ter que começar tudo de novo. Nos últimos 12 anos, o tempo necessário para concluir a torre foi diminuindo.
Existem várias torres no mundo, mas todas elas possuem a mesma temática. Por causa disso, toda vez que novos grupos de caçadores concluíram formas mais fáceis de concluí-la eram espalhadas, fazendo com que as pessoas conseguissem melhores equipamentos e melhores estratégias para lutar contra os monstros. Tudo isso era repassado para todo o planeta, tanto que existem até recorde de quem conquista a torre do tutorial mais rápido. Mas a torre não é tão fácil. Uma explosão atinge vários caçadores de uma vez. Por mais que estivessem com conhecimento refinado de como conquistar a torre, somente poucos indivíduos tinham êxito na conquista. Um jovem rapaz caído no chão olha com medo o monstro que está enfrentando. Ao chegar no andar 99, muitos jogadores perderam sua vida na luta contra o boss. O último teste da torre era brutal. 70 de 95 pessoas foram mortas por ele. Essa existência aterrorizante ceifou a vida de mais da metade dos aspirantes a caçadores. E essa mesma existência leva uma voadora na cabeça. Os participantes olham a cabeça de Balok voando do corpo. O homem que fez aquilo pousa no chão. Com essa já são 1.349 contusões da torre. Ele fica frente a frente para o portal roxo com raízes em sua volta, e suspira, fechando e abrindo os olhos. Ele se depara com a mensagem de bem-vindo à torre do tutorial, indo para a contusão 1350. O homem começa a rir, várias e várias vezes até que cai no chão. Neste grande salão vazio ele grita, xingando a torre e pedindo para voltar para casa. Ele deita no chão ainda suspirando e abre a janela de status. Uma tela flutuante aparece diante de seus olhos. Ian Volkin, de 26 anos. Tem quase todos seus atributos no limite do tutorial. Há 12 anos atrás ele enfrentou esse mesmo boss com um grupo de caçadores. Com muito esforço eles conseguiram matar o boss e concluir a torre, ficando felizes que poderiam voltar para casa. Na frente do portal o grupo fala que se não fosse por ele, nunca conseguiriam completar a torre. Ele fala para não deixarem de se falar quando forem para o lado de fora. Porém, quando ele abre os olhos novamente, ele se depara com a mensagem de bem-vindo à torre do tutorial. A armadura que cobria seu corpo também sumiu e ele teve que concluir novamente com outras pessoas. Uma mensagem dizendo que ele foi amaldiçoado pela torre aparece em sua frente, o deixando irritado e com sua tela de status. Após tentar negar a realidade, ele foi atrás de curar sua maldição. Ele várias vezes concluiu a torre do tutorial sozinho. Ele fortaleceu seu corpo até o limite, conseguindo destruir pilhas de rochas como se não fosse nada. Mas toda vez que ele concluía a torre, ele voltava ao primeiro andar. Nada funcionou. Mesmo depois de tentar todos os métodos possíveis durante 5 anos, ele não foi capaz de encontrar uma saída. Já desesperado e desiludido, pensando que não conseguiria sair da torre, ele começou a aproveitá-la da sua maneira. Ele se disfarça e fala com os iniciantes dizendo que tem uma missão para eles. Essa é sua atuação de bancar o NPC. Depois ele banca um instrutor militar que ajuda no treino dos caçadores, usando um boné e roupas militares que ele pegou de um ex-militar que virou caçador. No entanto, depois de um tempo ele cansou de manter contato com os humanos. Vendo todos eles saindo da torre e contando história do mundo exterior, ele se sentiu entediado e triste, não tendo mais o que fazer durante um longo tempo. Agora deitado no chão olhando sua janela de atributo, ele percebe uma mudança que não via faz tempo. Uma mensagem dizendo que o loop foi removido aparece. Ele rapidamente levanta segurando a tela com as mãos, desacreditado no que estava lendo. Seus olhos brilham vendo aquela mensagem. Ele grita tão alto que dá para ouvir do outro lado da torre. Ele se prepara e salta, destruindo vários andares com um puro na excitação de voltar para casa. Voltamos ao programa. A apresentadora fala que a conquista mais veloz da torre foi por volta de 10 meses. Ela pergunta se o 18º grupo de caçadores pode bater esse recorde. Os líderes de guilda falam que é uma resposta difícil. O número de caçadores é sempre diversificado e há vários fatores que podem ocorrer, dependendo da força de unidade. Também é importante saber que tipo de ataque tem o melhor efeito e isso vai depender das técnicas deles. Além de tudo isso, as coisas começam a ficar verdadeiramente complicadas depois do andar 51. Já que a cada 10 andares surge um boss de alto escalão, dali em diante a sorte não está mais do seu lado. Na torre nós vemos um ogro que é um desses bosses de alto escalão, assustado com o terremoto que está acontecendo. Saindo do chão à sua frente, Volkin aparece. Com os olhos brancos de raiva ele passa pelos andares da torre explodindo ela. As explosões são tão fortes que dão para ver do lado de fora. Finalmente chegando ao andar 99, fica novamente de frente ao boss, mas dessa vez com um olhar imparável em seu rosto e com a excitação de que vai finalmente voltar para casa. Ele acerta o peito do boss, o matando instantaneamente. Do lado de fora parece que a torre acabou de enfrentar uma guerra. Explosões, rachaduras e fogo é visto por todo lado. Perto da torre uma base de monitoramento foi estabelecida pela Associação dos Caçadores da Coreia. Seu objetivo, além de auxiliar os novos caçadores, é contabilizar quanto tempo eles demoram para concluí-la. Os dois homens assustados olham um portal se formando, dizendo que um novo recorde surgiu. Enquanto faz uma ligação, o homem de terno manda o outro preparar a chegada dos sobreviventes. Porém, só uma pessoa sai do portal.
Andando calmamente, Volkin se depara com o mundo de fora. Vendo inúmeros prédios por todos os lados, a única coisa que ele consegue fazer é rir. O homem de mais cedo chega dando parabéns por ter êxito em sair do tutorial. O protagonista, abismado com o mundo ao seu redor, olha para o homem, perguntando se realmente conseguiu cair fora da torre. E com os olhos marinados ele grita de felicidade. O homem procura o seu nome na lista, mas não consegue achar entre os participantes do 18º grupo. Passando por todos os grupos antigos, ele chega no primeiro grupo do tutorial e encontra seu nome. O homem fica assustado olhando para ele enquanto diz que ele é o jogador avançado. Volkin, que ainda tá pulando de felicidade por ter saído, nem escuta o que ele fala. O primeiro a ser invocado na torre escapou oficialmente após 12 anos. Uma semana depois, uma multidão de pessoas se reúnem para entrar em um prédio. A repórter do Conhecendo Caçadores está na central do tutorial da Coreia, onde os caçadores do 18º grupo terão a sua primeira avaliação de ranking. O 18º é um caso especial. Por terem reduzido o tempo do recorde mundial de conclusão da torre, eles chamam a atenção do mundo inteiro. A repórter fala que também há outro rumor circulando: o fato do jogador avançado finalmente ter saído da torre. Na área de espera VIP da torre do tutorial, os líderes de guilda se reúnem. A mulher pergunta se ele realmente saiu, e o outro responde que só há uma pessoa com o nome Volkin quem entrou em 2006. Ela pensa que ele deve estar com a mesma aparência de quando se encontraram pela primeira vez, já que na torre apetite, sono, tudo desaparece até o envelhecimento. O outro líder de guilda se pergunta que tipo de monstro ele se transformou depois de tanto tempo lá. Então a avaliação de ranking começa. Os caçadores novatos se reúnem usando um equipamento básico dado por eles, tirando uma pessoa que está comendo um Doritos no fundo da sala. O protagonista, que comeu todos os Doritos em instantes, chama a atenção de todos os caçadores ali. Ele pergunta por que eles estão usando aqueles equipamentos e o homem responde que eles foram distribuídos durante a manhã e são necessários para que não falhe no teste de avaliação. Ele nem viu os equipamentos chegando porque estava dormindo. A avaliação começa e todos ali ficam sérios. Uma porta abre e eles são mandados saírem. O brilho da porta é tão forte que faz o protagonista fechar um olho, se perguntando o que vai ser dessa vez. Nós somos apresentados ao labirinto da avaliação de ranking, que é um prédio metálico enorme. Lá o grupo de pessoas se reúnem na frente da porta. Um homem de terno dá as boas-vindas. David, um caçador de rank A, irá supervisionar o exame. Ele fala que o exame está sendo assistido pelo mundo inteiro nesse momento. Os caçadores, usando os itens de proteção e suas respectivas armas, se preparam um pouco nervosos. Vendo isso, David fala que eles não precisam ficar tão nervosos, já que isso é como um passeio no parque se for comparado com o tutorial. Enquanto David está falando, o protagonista lá atrás boceja. Entediado com a situação, David usa o seu celular para apresentar o primeiro teste. Com apenas um clique, ele causa um som enorme e um pequeno tremor, explicando que há vários tipos de situações complicadas que eles vão passar como caçadores e essa será uma delas. Atrás dele, vários pedaços de concreto espalhados se movem simultaneamente, formando um labirinto. Esse labirinto está cheio de armadilhas. Ele falou anteriormente que isso ia ser um passeio no parque, mas na verdade vão precisar de todas as suas capacidades para completá-lo. A contagem regressiva para o teste começa e os caçadores se preparam. Todos eles avançam para dentro do labirinto. Vendo isso, David fica feliz que os novos caçadores estão disciplinados e acha que eles trarão bons resultados. Enquanto ele está lembrando dos tempos onde ele era iniciante, o protagonista chega para conversar com ele, perguntando se ele só precisa chegar do outro lado. David o olha de cima a baixo, se perguntando quem era esse homem. Ele se pergunta se ele é um novato e não entende porque ele não está usando os equipamentos que foram concedidos. Vendo o protagonista tão relaxado, ele se pergunta se ele está levando o exame a sério. Cara a cara, ele pergunta se ele acha que o exame é algo trivial, e o protagonista manda ele dar sermão na galera barulhenta que tá correndo por aí. David fica bravo com a arrogância de Volkin, que fica impressionado com a coragem do David de bater de frente com ele. Volkin propõe uma aposta. Se ele conseguir terminar em menos de 20 segundos, David vai ter que pagar 100 mil para ele. Ele, que parece receoso em aceitar a aposta, tem seu ego afundado quando o protagonista pergunta se está com medo, aumentando a aposta para 1 milhão. Antes que ele termine de falar, o protagonista corre para o labirinto e toca uma de suas paredes. Ele fica impressionado com o quanto um caçador consegue ganhar e pensa que o trabalho de caçador na verdade é muito bom. Vendo ele preparar um soco na parede, David se pergunta o que ele vai fazer. Os líderes de guilda assistindo à transmissão também ficam curiosos com a situação. Ele acerta a parede com tanta força que a parede sólida e maciça parece que vira água. O impacto é tão grande que brilha, causando uma sequência de destruição em todas as paredes atrás dessa. Ele vira para David e fala que a saída está do outro lado. Ele tirou uma saída forçada, ganhando a aposta. As pessoas ficam abismados com essa insanidade que foi mostrada.
não sabendo nem como vão medir o ranking dessa coisa. Os mestres de guildas que lutaram com ele no passado se perguntam se ele sempre foi desse jeito. E como uma criança feliz que ganhou um doce, ele sai saltitando dizendo que ganhou 1 milhão. Mas quando ele vê o estrago que causou, ele se pergunta se não vão cobrar para ele pagar o prejuízo. Na véspera do exame decisivo dos caçadores, a redação da revista Live Hunter fervilha com especulações sobre o enigmático jogador veterano. Informações são escassas, pois ele é uma figura do passado, e há um novato, Kang-Hyun Lee, que talvez mereça mais destaque que o veterano. Lee, um exímio lutador de artes marciais tradicionais, é o foco dos jornalistas, que preparam uma matéria sobre ele, enquanto questionam a existência do jogador veterano. Kang-Hyun Lee, agora em meio ao exame, declara seu desejo de se tornar uma lenda, enquanto se posiciona para o combate. Enquanto outros recuam diante da ameaça de um monstro, ele se mantém firme, pronto para o confronto. Com a espada em punho, ele enfrenta o perigo, disposto a arriscar tudo por seu sonho. Mestre de Kendo, com um histórico de vitórias e títulos, Lee é o mais formidável caçador de seu grupo. Ele acredita que uma primeira impressão marcante pode pavimentar seu caminho para o sucesso. Ele recorda a ascensão meteórica do protagonista na torre, um guerreiro imbatível que supera todos os obstáculos. Hyun Lee, testemunha daquela jornada, não compreende como foi ofuscado, enquanto o protagonista, triunfante, proclama seu retorno para casa. Agora, no exame de classificação, Hyun Lee e os demais observam a destruição causada. Por questões de segurança, o exame é interrompido, e todos são instruídos a aguardar novas orientações. Nos bastidores, a equipe de filmagem busca desesperadamente por imagens claras do evento. As câmeras, antes voltadas para Hyun Lee, ignoraram o verdadeiro protagonista, que, sem querer, se tornou o centro das atenções. O diretor, ao ver o herói na tela, anuncia o surgimento de uma nova estrela. Hyun Lee, amargurado, contempla o adormecido protagonista, enquanto os caçadores ao redor discutem a explosão, alheios à presença do jogador veterano entre eles. Hyun Lee, contudo, vê uma oportunidade de retomar os holofotes. O comitê organizador anunciou que o próximo exame começará em breve, despertando o protagonista de seu sono. Determinado a não ficar à sombra do jogador veterano, Hyun Lee se dirige ao exame disciplinar, enfrentando monstros. Ele desembainha sua espada e enfrenta um ogro. Graças às pedras mágicas e à tecnologia avançada, o treinamento virtual se torna um espetáculo, onde o objetivo é eliminar o maior número possível de monstros em um tempo limitado. Hyun Lee exibe suas habilidades elétricas, impressionando a todos com os raios emanados de sua lâmina. Com a chegada de um prodígio, ele executa uma série de ataques fulminantes, abatendo 78 criaturas e alcançando a pontuação mais alta entre os competidores. Os espectadores, acompanhando a transmissão, comentam que, não fosse pelo jogador veterano, Lee teria sido o campeão incontestável. Volkin passa por ele, bocejando, indiferente ao alvoroço, enquanto os mestres de guilda observam curiosos para ver como ele se sairá após tanto tempo. O exame recomeça, e Lee tem 120 segundos para enfrentar uma horda de monstros holográficos que surgem ao seu redor. As pessoas assistindo olham atentamente para a tela. O protagonista, mesmo cercado de monstros, está extremamente calmo. A contagem regressiva acaba e os monstros começam a atacá-lo. Movendo-se rapidamente como uma bala, ele explode a cabeça do monstro. Seus movimentos são tão rápidos que as câmeras não conseguem acompanhar. A horda de orcs é rapidamente eliminada. A visão das pessoas observando é como se ele estivesse desaparecido e a cabeça dos monstros começassem a explodir. Nem os líderes das guildas conseguem acompanhar seus movimentos, cogitando se ele está usando alguma técnica. Essa hipótese é descartada já que ele acabou de sair do tutorial. Observando atentamente a filmagem em câmera lenta, dá pra ver que ele só está se aproximando dos monstros e atacando casualmente, sem usar nenhuma técnica. Esse poder e velocidade monstruosos deixa os mestres de guilda assustados, se perguntando o que diabos ele fez durante seu tempo na torre. Quando o tempo acaba, de pé ali na sala, ele está cercado de corpos. Ele conseguiu matar sozinho um total de 248 monstros, quebrando o antigo recorde. As pessoas que estão vendo sua performance pela internet comentam sobre o quão incrível ele foi. Alguns acham que ele usou magia para se mover daquela maneira. Hyun Lee, que tá lendo esses comentários, esmaga o celular, profundamente irritado com as pessoas falando de Kim e não dele. Sedento de ódio, ele golpeia a parede de seu quarto várias vezes. Ele que se esforçou tanto e até chegou a usar métodos sujos para melhorar o seu ranking, foi completamente ultrapassado por um aleatório. Na sala de espera, uma mulher mostra uma lista. Perguntando do que se trata, ela explica que é uma lista de guildas que gostaria de encontrá-lo. Essa mulher à sua frente é a chefe de inteligência da Associação dos Caçadores, Alice. Ela explica que muitas guildas estão interessadas em tê-lo, devido ao potencial que ele mostrou. O protagonista olha a lista de relance, entendendo que essa mulher importante não está ali apenas para isso. Ele pergunta o que ela veio fazer, respondendo que está ali por motivos pessoais. Além de poder ver pessoalmente o caçador que revirou o mundo, ela indica que ele entre na guilda Ares, entregando o contrato em sua mão logo em seguida. Com sua chegada na guilda, sua remuneração fixa seria de 10 bilhões de won,
Por causa do valor exorbitante, ele pergunta se a Coreia está passando por alguma crise econômica ou se a moeda desvalorizou muito. Ela explica que na verdade a economia vem melhorando drasticamente. Só as terras que o protagonista costumava morar estão custando agora cerca de 1,3 bilhões. Ele fica obviamente assustado com essas informações. As coisas mudaram muito desde que entrou na torre. Ela continua dizendo que a Guilda Ares está muito interessado por ele, e que estão dispostos a pagar até o dobro disso para recontratá-lo. Ele se questiona se alguém do governo poderia estar recomendando uma guilda. Ela fala que esse foi um pedido pessoal do olheiro da Guilda Ares. Ela acrescenta que ele não precisa decidir agora, porém é interrompida pelo protagonista. Ele já decidiu que não planeja ficar atado a nenhuma guilda jogando o contrato na mesa. No começo ela acha que ele está brincando, mas ele continua firmemente impondo a sua ideia. Após sair da sala, ele reflete sobre a proposta. Nesse mundo é dar e receber. Eles não ofereceram uma fortuna de 10 bilhões por motivo algum. Se aceitasse, ele teria que trabalhar. Deitado em sua cama com uma pilha de salgadinhos do lado, o vagabundo fala que não gosta de trabalhar e quer viver uma vida confortável e despreocupada. Voltando à conversa, ela pergunta se ele não planeja ser um caçador, mas ele a adverte, explicando que mesmo sem conexão com guildas, existem caçadores que trabalham separadamente. Ela acha ele bem arrogante, mas mesmo assim diz que se ele mudar de ideia poderia ligar para um número do cartão. Deitado em sua cama, ele está bravo por ter demorado a descobrir sobre os caçadores mercenários. Se soubesse disso antes, ele nem teria perdido seu tempo fazendo o teste dos caçadores e aproveitaria para dormir. Ele dá uma olhada na lista das guildas e reconhece algum dos nomes ali. 5 dias depois, em um restaurante japonês, ele não reconhece as pessoas que ele está falando. Os 3 mestres das guildas mais famosas da Coreia estão em sua frente. Eles foram seus antigos companheiros 12 anos atrás. Seu com que antes tinha sua idade, agora é um coroa. O garoto tímido Seun agora virou um cara bonitão, e Seo Yeon, que era apenas uma estudante do fundamental testuda, virou praticamente outra pessoa. Ele relembra de como o Seun se escondia atrás dele, o deixando bem envergonhado. Ele também fala da vez que a Seo Yeon se mijou quando viu o Benshi no 14º andar, sendo ameaçado de morte ali mesmo. Ele tá feliz de reencontrar os amigos, aproveita o seu sushi, se perguntando como ele conseguiu viver 12 anos sem isso. Eles lembram do dia que capturaram o tritão e ele ficou cantarolando dizendo que queria comer sushi. Ele chegou até a cortar o rabo dele para fazer um sashimi. Dá para ver que desde sempre ele é um lunático naquela torre. Seus amigos, lembrando de seu passado, falam que se tornou um hábito ouvir histórias dele dentro da torre. Curioso, Kim pergunta algumas dessas histórias, descobrindo que ele é praticamente uma celebridade e que as coisas feitas na torre são mencionadas na TV até hoje, deixando ele um pouco preocupado. As ideias que ele teve para matar o tédio agora estão na TV. Ele se pergunta quais delas estão, já que ele fez um monte de coisa. Muitas das coisas que ele fez lá foram vergonhosas. Uma vez ele concluiu a dungeon pelado, outra ele concluiu fazendo cosplay de Goblin. Eles falam que as histórias mais famosas são de uma vez que ele derrotou um chefe enquanto dançava, e do dia que ele derrota todos os monstros usando apenas os pés do 1º ao 10º andar. Ele fica aliviado que as histórias mais comprometedoras ficaram guardadas lá. Enquanto come o seu sushi, ele explica que essas foram coisas que ele sentiu vontade de fazer na hora. Seus antigos companheiros, que já o consideravam um monstro depois do teste de avaliação, agora só confirmam. Ele fala que ficar preso naquela torre fez com que ele fizesse um monte de coisas, até adotando um discípulo. Ele não lembrava da época com exatidão, mas foi quando ele passou bastante entre os andares 50 e 60, encontrando um rapaz que foi largado na torre. Na época ele estava na ideia de criar um estilo marcial. Então, usando um grande manto e máscara de caveira, ele se apresenta ao rapaz, agindo como um monge misterioso. Depois disso, ele começou a treinar o garoto, fazendo ele equilibrar jarros com água enquanto ficava em um pé só, mandando levantar pesos extremamente pesados e dizer que ele tinha que concentrar o chakra no abdômen para conseguir quebrar uma pilastra. Porém, aquilo tudo era uma fraude. A única coisa que ele fazia era usar força bruta. Refletindo agora, ele sente pena do rapaz e fica feliz de ter usado uma máscara, definitivamente não querendo se encontrar com ele. Ele pergunta como foram as coisas do mundo exterior e continua uma longa conversa. Voltando para casa, deitado em sua cama, ele abre novamente a janela de status, não encontrando mais a mensagem de limite do tutorial alcançado. Sua idade também voltou aos 24, como se ele realmente tivesse perdido 12 anos de sua vida. Seu objetivo agora é apenas conseguir uma boa quantia de dinheiro e viver uma vida de paz e sossego até morrer. Porém, mesmo que muitas mensagens tenham sumido, uma continuou. A que diz que o ciclo infinito foi removido. Abrindo a mensagem, ele descobre uma quest, mandando-lhe matar 3 bosses dessas respectivas dungeons. Ao mesmo tempo, ele é chamado do lado de fora do seu quarto. Abrindo a porta, o porteiro fala que algumas pessoas da Guilda Ares vieram visitá-lo. O protagonista disse que não está interessado, mas o porteiro insiste. Vendo que eles não vão parar até deixar extremamente claro que não quer entrar, ele cede o guarda até onde o recrutador está esperando. Lá sentado no sofá, um homem de terno com um guarda atrás o espera. Kim é direto ao assunto, falando que deixou extremamente claro que não queria se juntar a uma guilda. O homem se apresenta como Byo Yong Kang, o gerente de recursos humanos da Guilda Ares.
Ele pergunta se o protagonista realmente consegue fazer progresso como um caçador sem guilda, falando que não haverá sofrimento desnecessário quando se juntar a Ares. Kim entende suas intenções, perguntando se eles realmente foram até sua casa para ameaçá-lo. O segurança fica irritado com a petulância de Kim, mas é parado por Byoyeon, que o aconselha a não fazer nada insensato. Kim fala que conhece bem a guilda deles, dizendo que são um bando de escórias que monopolizaram metade das dungeons da Coreia. Durante sua conversa com seus ex-colegas, ele descobriu que para adentrar em uma dungeon, ele precisa ter um bilhete de permissão. A guilda Ares monopolizou 66% de todas as dungeons do país, desde as dungeons de rank A, que são perfeitas para farmar, até as de rank D, que são boas para orientar iniciantes. No fundo, eles deixam os outros com apenas duas opções: pagar o seu bilhete caro ou se juntar à guilda. O segurança soca a mesa tentando amedrontar Kim, e novamente sugere para ele pensar melhor na proposta, já que eles podem acabar com sua vida caso não aceite. O segurança joga a mesa na parede. Esse homem é um caçador de rank A. Pergunta se o MC tem chances contra ele. Com um sorriso no rosto, ele continua os provocando, despreocupadamente sentado no sofá. Kim levanta e tira sua chinela, dizendo que vai ensinar boas maneiras para eles. O segurança irritado parte para cima dele, mas com uma chinelada na cara, o arremessa na parede. O outro olha assustado para o seu amigo, enquanto o protagonista calmamente caminha até ele. Antes de ir até ele, Byoyeon pensa que ele até tem um bom potencial, mas é apenas um peixe grande em um aquário pequeno. O segurança, que treinou diretamente na guilda Ares, estava preparado para deixar ele de joelhos, ou pelo menos assim era para acontecer. O mesmo, agora enterrado na parede, está completamente desmaiado e o seu superior confuso com a situação. Ele se pergunta como Kim é tão forte mesmo não usando magia. Enquanto o protagonista se aproxima perguntando se ele sabe o que mais odeia, o homem encurralado na parede entra em desespero, enquanto o protagonista continua falando. A coisa que ele mais odeia é quando tentam ameaçá-lo. Com um sorriso maléfico em seu rosto, ele acerta Byoyeon. Já à noite, Kim está na casa de um amigo falando sobre o acontecido. Ele fala que talvez tenha exagerado e que os caras da Ares são implacáveis em suas vinganças. Mas o protagonista não teme nem um pouco eles. Se continua explicando que ninguém mexe com eles porque costumam guardar rancor, fazendo ameaças, impedindo de se juntar a guildas e silenciando eles dentro das dungeons. Ele fala que o protagonista fez foi meio brutal e oferece que ele entre na guilda, sendo recusado. O protagonista agora tem um plano em mente e pergunta se ele já ouviu falar do laboratório do Adoro. Ele ficou curioso durante esses 12 anos, porque ele foi o único que não conseguiu escapar da torre. Suas perguntas eram cheias de raiva e ressentimento. Quem foi o desgraçado que fez isso? Por que prenderam ele por 12 anos? Ele acha que se conseguir desvendar esses segredos, vai encontrar o responsável. Então fazê-lo sofrer igual ele sofreu. O laboratório do Adoron é uma masmorra de rank C. Seu boss é um cientista maluco meio ciborgue que adora fazer experimento nos outros. Ela é conhecida por ser um bom lugar para os iniciantes ficarem mais fortes. Siwon não tem certeza se vão permitir sua entrada, já que essa dungeon também é propriedade da guilda Ares. Indignado, Kim pergunta se não há nenhuma lei para prevenir o monopólio. Mas Siwon explica que o governo não tem tempo para lidar com problemas dos caçadores. Ele complementa dizendo que o motivo de conseguirem matar pessoas em dungeons sem serem pegos é porque a polícia não consegue investigar lá, categorizando como mortes acidentais. O protagonista decide invadir o lugar, mas o albo é contrariado por Siwon dizendo que eles vigiam o local 24 horas por dia. Ele decide enfrentá-los de frente, novamente sendo repreendido, já que fazer isso vai fazer com que a guilda se torne sua inimiga. Lembrando o que fez com as últimas 2 pessoas da guilda, ele diz ser um pouco tarde para pensar nisso. Na sede da guilda Ares, eles estão discutindo sobre sua expansão para a China, Rússia e Japão. Satisfeito com o progresso de sua expansão, Seon Nueo, que é um caçador de rank S e diretor da filial coreana da guilda, ele fala que o tempo necessário para expandir para outros países não importa, se eles sempre estiveram à frente da concorrência, comparando a quando você está fugindo do boss de uma dungeon, onde você não precisa ser mais rápido que ele, e sim o mais rápido do que o cara do teu lado. Um de seus funcionários vem entregar a análise de nível dos status de Yoyo no Kim. Analisando as filmagens de seus movimentos no tutorial, eles usaram uma máquina que mede com precisão o status das pessoas. Vendo seus status, ele fica impressionado, já que são totalmente bizarros de forte. Ele pergunta se conseguiram o recrutar. Descobrindo que não, ele fala que a guilda é melhor sem ele. Recrutar um cara como protagonista seria um benefício muito grande para a guilda. Com suas habilidades, ele poderia fazer incríveis progressos em labirintos e nas dungeons. Porém, ele poderia não ficar satisfeito e ir atrás do seu cargo como diretor. Ele fala para esquecer de recrutar ele e o ensinar uma lição. Quando Will tá saindo da sala, ele é abordado por um homem ruivo de cabelo preso. Esse homem fala que estão com problemas no laboratório Adoro. Nas montanhas de Cheombo, uma jovem moça pede para que os seguranças da masmorra deixem-a entrar para caçar. Eles dizem que para poder entrar ela precisa de um bilhete. E se tá precisando caçar tanto, é melhor ir no labirinto que é de graça. Ele se aproxima da garota, que parece ser uma arqueira. Ela pede para deixar ela passar só dessa vez,
e olhando bem de perto a garota ele fala que pode acabar mudando de ideia se ela der seu número. Vendo essa cena o protagonista se aproxima. O homem fala que ali não tem nenhum banheiro e se precisar cagar é melhor ir no mato. O MC retruca dizendo que precisa entrar na dungeon. O homem acha que é algum tipo de brincadeira, já que lá é um local realmente perigoso. Kim continua se aproximando. O segurança fala que se ele não sair agora vai apanhar. Já sem paciência ele fala que já esperou demais, enquanto tira sua chinela. Os homens ficam confusos com aquilo, enquanto o MC chama os dois. O homem acha que ele é algum maluco e tenta o mandar embora. Quando se aproxima é acertado pela chinela do protagonista, sendo arremessado alguns metros para trás. Seu outro amigo vira para entender o que aconteceu, enquanto o protagonista se aproxima por trás. Como ele acabou exagerando um pouco e a chinela explodiu, ele manda o cara entregar os sapatos dele. Com um olhar ameaçador em seu rosto, ele diz que se não entregar agora vai terminar como o outro. Agora usando os sapatos que mais parecem uma parte de armadura, ele disse ser super leves e confortáveis. Isso porque o homem pagou 5 milhões de wons pela magia de redução de peso. Dizendo que não é um cara malvado, ele entrega suas chinelas para ele. A menina que tava ali fala que tá de saída enquanto o homem desolado olha as chinelas explodidas do protagonista. No quartel-general da guilda de Seul, Young-Lee grita com Yun, perguntando como que ele deixou que o protagonista saísse assim. Yu reclama por ela tá gritando com ele, e fala que Kim não é alguém que possa ser parado. A única coisa que ele pôde fazer foi alertar sobre a guilda Ice. Eles lembram do tempo que estavam na dungeon. Normalmente o protagonista não é o do tipo que causa problema e deixa as coisas para lá, mas se alguém mexer com ele, a história muda. Todo mundo vai ver a verdadeira personalidade transtornada dele. Kim é mostrado dando uma olhada em seus novos sapatos, enquanto seus companheiros falam que não deveriam se preocupar tanto com ele. Depois de conversar sobre a guilda Ares, ele perguntou sobre os status dele, deixando até Young assustada ouvindo isso. Dentro da dungeon, Adormo está procurando novas cobaias para continuar o seu exame. Um grupo de aventureiros está escondido observando ele. Eles se perguntam o que fazer. A guilda Ares não se importa com o boss, afinal ele não gera tanto lucro. Como já estão ali, eles recomendam que deveriam pegá-lo. Mas a jovem moça do grupo questiona se conseguiriam fazer isso com seus níveis de habilidade. Eles fizeram uma pesquisa antes de entrar na dungeon, descobrindo que o boss tem uma defesa alta, porém o seu ataque é baixo. Se conseguirem cansar e é suficiente, vão conseguir derrotá-lo. Determinados, eles se preparam para enfrentar o boss, mas acabam vendo um homem caminhando até ele. O grupo se pergunta quem é aquele cara que tá cara a cara com o boss. Há 12 anos atrás, seus companheiros de equipe descobriram o que Kim passou quando criança. Em um orfanato ele era mandado não arrumar confusão e tentar não demonstrar que ele não tinha pais. Depois que seus pais morreram, seu primo colocou em um orfanato e roubou sua herança, talvez por ter perdido sua fé na humanidade, mesmo que normalmente esteja bem. Se alguém tentar controlar ou pressioná-lo, ele não conseguirá guardar o seu rancor perverso. O monstro gigante meio ciborgue se pergunta o que deve experimentar primeiro enquanto faz faíscas usando suas lâminas. O protagonista manda ele parar, mas ele continua rindo da situação, se perguntando por que ele deveria parar. Com apenas um chute ele destrói o corpo do boss, deixando todos assustados com aquilo. Vento de novo a sua janela de status. Agora uma das missões está completa, sendo a próxima no vilarejo da floresta. O grupo de aventureiros o reconhecem. Ele é o número 1 nos assuntos mais falados da comunidade de caçadores, o jogador avançado. No subsolo da guilda Ares, o lacaio do chefe da guilda está falando com Xiaomion, chefe de gerenciamento da guilda. Ele mostra a avaliação do protagonista, o deixando impressionado que alguém que acabou de sair do tutorial tem 2 atributos rank D. Mion fala que ele é praticamente um monstro, e pergunta se querem que ele tome conta desse cara. Eles já sabem que o protagonista invadiu uma de suas dungeons, e comenta que deve ter sido humilhante para o diretor. Se o protagonista for realmente tão forte, talvez ele não consiga só dar uma lição nele, tendo que matá-lo, mas fará o melhor para ser discreto, já que seu chefe está ocupado com as coisas na China. As coisas lá andam bem complicadas, já que há 2 anos, quando a guilda Pado foi formada, eles praticamente monopolizaram metade das dungeons da China. O líder da guilda por trás do sucesso só teve fora da torre por 4 anos, e todos os membros de alto rank também são famosos por suas habilidades monstruosas. Mas o que é mais impressionante é que a identidade do líder da guilda, um caçador de rank S, é desconhecida. Já que eles estão muito ocupados com essas coisas na China, eles não planejam se esforçar muito para cuidar do protagonista. Ele, que está tirando fotos, fica impressionado quando com como a tecnologia avançou, tirando foto e seu herói do ficando impressionado por possui jogar jogos pelo celular. Ele fala que a dungeon que ele pretende enfrentar é gerenciada pela sua guilda, mas o boss não tá no momento. Kim, indignado, pergunta o porquê e ele responde que ele foi derrotado há algumas semanas. O sistema na vida real funciona diferente na Toei. Lá os monstros levam mais ou menos um dia para se regenerar, já na vida real eles seguem regras diferentes. Monstros comuns regeneram a todo momento, mas o boss demora algum tempo para voltar. O protagonista fica assustado pensando que vai esperar um mês inteiro para poder derrotá-lo, mas é tranquilizado com a notícia que falta só 2 ou 3 dias para o respawn. Ele pergunta quando que ele vai registrar o seu ranking na associação de caçadores, já que com esse ranking ele vai conseguir algumas vantagens
vantagens com patrocinadores e dinheiro. Quando ele fala de dinheiro, o protagonista já se anima perguntando quanto que pode ganhar. Ele explica que depende do rank. Por exemplo, ranks B conseguem ganhar até 1,3 milhões. Já ranks mais altos conseguem ganhar bem mais. Ele mesmo ganha 7 milhões de wons. No outro dia, Yoyunu vai até a associação de caçadores junto de Sion. O homem na recepção pergunta se ele está lá para se registrar, perguntando o nome do protagonista. Assim que ele descobre que ele é o cara que escapou depois de 12 anos, ele lembra que Victor estava procurando por ele. Achando ele bem arrogante para um novato, ele espera que sua pontuação seja no máximo de rank B. Ele entrega uma caixa para o protagonista. O olho da verdade, ela vai medir a sua grade de status e mostrar no holograma perto dele. Quando Yoyunu segura a caixa e o holograma aparece, o homem olha assustado para os status mostrado lá. Ele grita falando que não faz sentido ele ter aqueles status e novamente vemos notícias de Yoyunu se espalhando. As pessoas da internet comentam que tirando magia todos os seus status são rank A, e que não existe ninguém assim no mundo. Voltando de carro, Yoyunu fica impressionado com quão rápido as notícias se espalham pela internet. Sion fala que é inevitável já que além de seus status monstruosos ele também causou uma confusão dentro da dungeon da Guilda Ares. Sion avisa que a Guilda Ares provavelmente já juntou informação suficiente sobre ele, e que depois do aviso de hoje não vão ficar parados em relação a isso. Enquanto manda o protagonista tomar cuidado, ele está jogando em seu celular. Ele começa a rir mostrando seu celular. Ele fala que na tela de carregamento do jogo tem um caçador fazendo uma pose ridícula cheio de efeitos baratos. Sion com um olhar sério no rosto fala que aquele é ele, deixando um clima constrangedor no carro. Ele pergunta se Sion não tem nada para fazer, já que os outros mestres de guilda estão sempre ocupados e ele parece estar sempre com tempo livre. Ele disse que é tão ocupado quanto e só tirou um dia de folga para poder ajudá-lo, mas o protagonista não acredita muito nesse papo. Voltando ao subsolo da Guilda Ares, os dois ali estão impressionados com a força do protagonista. Mion fala que eles não precisam se preocupar, já que ele chamou Xiong, um caçador que está prestes a se tornar ranking S na China. Já no vilarejo na floresta, Yoyunu e Siu estão esperando que o boss regenere. Enquanto eles entram mais a fundo na floresta, um homem a alguns metros os observa com um sorriso no rosto. O protagonista pergunta quem é o cara que anda com eles. Siu explica que ele é um ajudante para juntar os materiais. O protagonista não entende muito bem que materiais são esses, mas ele explica que os materiais dropados pelo boss poderiam ser vendidos por 20 ou 35 milhões de wons. O protagonista assustado pergunta para que alguém usaria esses materiais. Siu entende que alguém que se veste como ele dificilmente entenderia para quê, já que eles servem para fazer armas e armaduras. O ajudante pede para gravar a raid, explica que dá para ganhar dinheiro fazendo transversões, e o Yoyunu, um mercenário de primeira, quer ganhar 80% do lucro. Eles seguem caminhando mais a fundo na floresta. Siu entrega um mapa a ele dizendo que mais a fundo na floresta ela se torna um labirinto. O protagonista, que não faz ideia de como ler o mapa, o joga fora enquanto se aproxima de uma grande árvore. Ele vira para o ajudante e fala para gravar bem, enquanto se prepara para dar um soco nela. Seu soco é tão poderoso que destrói grande parte da floresta, criando um caminho até o boss, um ogro de 2 cabeças. O ajudante fica impressionado com as habilidades de Yoyunu gravando e seguindo ele até o boss. Com um pulo, o protagonista vai parar na altura do boss, desviando de seu ataque e subindo em seu ombro. Ele o chuta, o fazendo cair enquanto sobe em cima dele. Debaixo do luar, em poucos segundos, ele eliminou um boss da dungeon. Enquanto o ajudante está feliz que o seu vídeo vai viralizar, o homem em cima da árvore os observa com um sorriso maléfico em seu rosto. Este homem é Xiong'an, que estava analisando as capacidades do protagonista, concordando que ele realmente faz jus ao nome de jogador avançado. Seus status físicos são avassaladores sem precisar de magia ou habilidades. Porém, foi bem fácil de perceber como derrotá-lo. Amanhã, no dia que ele vai invadir o pântano, será um momento para atacá-lo. Protagonista, que já está lá, sente que tem algo estranho. Quando recebe uma mensagem no celular, foi Seo Yeon, que está preocupada com ele. O protagonista continua avançando. Ele não teme a Guilda Ares ou qualquer outra coisa, já que ele é forte. No dia anterior, Seo Yeon questiona por que ele quer entrar nos territórios da Guilda Ares, respondendo que tem alguns assuntos para tratar lá. Ela continua insistindo, perguntando quais são esses assuntos, mas ele prefere não revelar. Ela pergunta se ele tá fazendo aquilo só para ir contra a Ares e ele responde que tem um pouquinho disso. Seo Yeon suspira. Ela sabe que não precisa se preocupar com ele já que ouviu quais suas habilidades, mas ela ainda se sente preocupada, falando para ele evitar se encontrar com os membros da guilda. Como o pântano é uma dungeon de rank, a Ares também deve estar esperando para invadi-la assim que o boss regenerar. O protagonista olha e agradece pelos conselhos, mas com certeza ele não vai seguir. Já na dungeon, ele se encontra com um dos membros da guilda que o ameaça com sua faca. Ele grita tentando intimidar, enquanto o protagonista lembra das palavras de sua amiga. Vendo o homem em posição de ataque, ele pergunta se eles nunca aprendem. Assim que ele chega, começam a desrespeitá-lo. Aí apanham por não o levarem a sério. O protagonista, já cansado, fala que é sempre a mesma coisa. E irritando o cara, que parte para cima, uma explosão é vista enquanto o protagonista calmamente sai de lá. Andando no chão fofo do pântano, ele é observado por um monstro na água, que assim que detecta que ele chegou perto o suficiente, vai para cima dele. Em sua frente, um crocodilo com mais de 20 metros.
Ele fica impressionado com o seu tamanho. Lembrando das palavras de sua amiga, ele sabe que seu couro é forte e resistente e que seus dentes valem muito dinheiro. O protagonista sorri maleficamente quando parte para cima do boss, o acertando em cheio. Ele fala que vai o matar rápido e lotear tudo, mas é surpreendido com o monstro tentando fugir. Ele segura pelos seus 2 rabos, não deixando que entre na água. O monstro desesperado escuta o protagonista falando de um ataque chamado balanço gigante, enquanto é girado violentamente no ar. Ele o arremessa numa montanha, mas impressionantemente ele sobrevive e volta para atacá-lo. Vendo a aura assassina do boss, o protagonista fala se ele quer apanhar mais, enquanto é observado por Xiaogan. O crocodilo o ataca, e o Yunu se prepara para acabar com ele, mas tem suas pernas presas por correntes brilhantes. Xiaodan, que o atacou desprevenido, fala que é hora de morrer enquanto o boss abre a boca para atacá-lo. Ele rapidamente usa suas mãos para escapar do ataque do boss, e quando volta a olhar para suas pernas tem correntes vermelhas brilhantes aprendendo. Confuso sem saber o que é isso, Xiaodan, em cima de uma pedra, fala que isso se chama correntes mágicas, e que é perfeito para usar em alguém como ele que não tem magia. Sentado no chão, o protagonista pergunta quem é ele, que desce da pedra se apresentando. Ele foi enviado pela Guilda Ares para lidar com ele pessoalmente. Protagonista Suji de Terra fala que ele é um assassino da guilda, enquanto ele confirma. Ele fala que ficou impressionado com a força bruta dele, já que ele conseguiu lançar o crocodilo com extrema facilidade. Ele tá ciente do quão poderoso ele é, porém preso nessas correntes não vai conseguir se mover. E o Yunu tenta se soltar, mas percebe que as correntes não se mexem. Ele explica que isso não é uma corrente qualquer e sim uma corrente mágica. Isso quer dizer que para conseguir escapar ele tem que usar magia. Esse plano foi especificamente desenvolvido para ele, que acabou de sair da torre e não tem magia. E o Yunu pergunta se realmente está em apuros, deixando Xiaodan estressado. Ele fala que todos são assim. Uma vez pegos desprevenidos, eles agem como se não fosse nada. O protagonista, que continua agindo como se não fosse nada, deixa ele ainda mais puto, sacando sua espada e indo atacar Yunu. Assim que sua espada entra em contato com ele, ele ativa uma habilidade fazendo uma grande explosão. Ele acha que conseguiu matá-lo, mas quando a fumaça se dissipa, e o Yunu está perfeitamente bem, se perguntando se era para ter acontecido alguma coisa. Isso deixa ele totalmente assustado. O ataque não surtiu efeito algum nele. Ele tenta atacar mais uma vez, mas é surpreendido por um soco, jogando para longe, e o Yunu se aproxima falando que deveria ter prendido o corpo inteiro dele. O homem confuso pergunta como isso é possível, enquanto as correntes se desfazem. Após isso, o Yunu quebra a árvore que ele tá preso, e assegura, já que ele é um assassino, ele sabe o que vai acontecer agora. Enquanto vemos o crocodilo, ele é jogado em cima do crocodilo, o matando instantaneamente. A notificação de conclusão da missão aparece em sua frente, dizendo que a janela de status vai ser atualizada. Voltando para a Guilda Ares, Mion descobre que Xiaodan foi morto pelo protagonista. A árvore em que ele estava preso já havia sido engolida pelo pântano, não deixando nem que eles recuperarem os restos mortais. Xiaodan era um caçador com 2 status Rank S, junto com 7 habilidades. Alguém tão forte perdeu para Yunu. Mion fica preocupado e ao mesmo tempo estressado, pensando em como vai conseguir lidar com ele. Voltando para casa, Yunu está deitado no sofá pensativo. Ele suspira logo depois, abrindo sua janela de status. Novas coisas foram adicionadas. Ele ganhou a habilidade de varredura de status, e também um convite do sistema para ser guardião temporário. Ele não entende muito bem, mas fica feliz que alguma coisa mudou. Ele achava que ia completar a missão e receber alguma informação da torre, mas o que recebeu foi um convite que expira em 2 horas. Siu chega em casa, perguntando se ele já jantou, e o Yunu aproveita a oportunidade para checar sua nova habilidade. Usando a varredura de status, ele consegue checar os status de outra pessoa, mas ele acaba não conseguindo ver muitas informações devido ao baixo nível da habilidade. Ele fica bravo, dizendo que isso é inútil, fazendo Siu achar que foi com ele. Sentado no sofá, ele espera com que o sistema atualize, para que ele possa descobrir alguma coisa sobre a torre. Quando o relógio bate às 12, todo ao seu redor fica escuro e ele é teletransportado para uma sala. Nessa sala, uma mulher o espera sentado na mesa da sua frente. Com um olhar vazio em seu rosto, ela o cumprimenta, dizendo ser sua assistente, AVI. Ela fala que enquanto estiver vivo, eles vão se ver com frequência. O protagonista fica animado, pensando que finalmente vai ter algumas de suas perguntas respondidas. Ele finalmente vai entender o porquê ficou preso na torre. Cara a cara com Av, ele espera com que ela fale alguma coisa. Ele pergunta se ela não vai dar uma explicação e acaba descobrindo que ela só responde as coisas. Como primeira questão, ele pergunta quem o aprisionou na torre do tutorial. Porém, ela não pode responder, já que a varredura de status dele é muito baixa. Ele fica bravo, já que para ter suas perguntas respondidas precisa aumentar o seu nível de varredura. Ele continua fazendo algumas perguntas, mas ela não responde nenhuma, deixando ele tão estressado que dá um cascudo nela. Sem saber quem é ela ou por que ela o trouxe, ela não consegue nem responder suas perguntas. A Vi fala que tem uma coisa que ela pode contar: os guardiões são aqueles que defendem. Ele respira e desiste, perguntando quais são as informações que ele precisa saber. Ela explica que, como atualmente ele é um guardião temporário, quando subir de cargo ele vai conseguir respostas mais detalhadas das perguntas. Ele pergunta como se torna um guardião oficial,
Ela responde que em 5 dias uma fenda vai aparecer na região em que ele vive. Em sua parte mais profunda ele vai encontrar uma chave para aumentar o nível da varredura. Conseguindo essa chave ele se torna um guardião de verdade. Voltando para casa ele fica pensativo sobre o que aconteceu, pensando que vai fazer tudo necessário para conseguir informação. No outro dia ele se reúne com os mestres de guilda, explicando que uma fenda vai aparecer. Todos ali reunidos ficam assustados com a informação, já que uma fenda significa desgraças eminentes. Já na sede da guilda Ares, o diretor quebra a mesa no soco. Depois de ouvir o relatório que um dos caras mais fortes da empresa foi morto, ele fica extremamente puto e fala para não economizar gastos para ter sua vingança. Ele os manda arranjarem um mercenário que seja mais forte do que o anterior, e deseja ver Yoyo no morto. Depois de eliminá-lo, ele voltará sua atenção na guilda Pado, já que seus membros estão sendo eliminados por uma força especial mascarada. Então vemos o protagonista encantado com o anel, um pequeno item que custa mais de 2 bilhões de wons e é encontrado em labirintos. O protagonista pergunta qual é a diferença entre labirinto e dungeon. Eles explicam que nos labirintos dá para encontrar artefatos igual esse anel, mas dungeon só consegue recursos dos monstros ou pedras de cristais mágicos. Eles falam que esse anel é encantado, comparando com aqueles que tem em jogos. Usando sua habilidade ele consegue descobrir que o anel é um item classe A com habilidade de pirocinese. Porém ele não consegue ver muitas coisas devido ao nível baixo da habilidade. Achando sua habilidade uma bosta, ele pensa que quando terminar as coisas que tem para fazer é melhor visitar um labirinto. Ele lembra da conversa que ele teve com a VI, e pergunta se eles sabem sobre uma fenda, deixando todos em alerta quando escutam isso. Basicamente uma fenda é quando o chão se abre do nada e uma quantidade interminável de monstros começa a sair de lá. Aqueles que testemunharam pessoalmente chamaram de portões do inferno. A VI que falou isso tão calmamente fez o protagonista considerar que não era nada demais, deixando ele puto com isso. Ele pergunta o que aconteceria se uma fenda abrisse na Coreia. Todos ficam pensativos, já que provavelmente eles conseguiriam parar uma fenda de ranking baixo, mas iria transformar a área inteira em um terreno baldio. Algumas guildas iam tentar combater a fenda. Já a guilda Ares provavelmente ia mandar uma equipe de Zeningen e falar que ajudou na defesa contra a fenda. O protagonista olha para a carne em seu prato e fala para eles comerem bastante e descansar bem para os próximos dias, deixando eles meio confusos. Alguns dias depois no aeroporto, algumas pessoas percebem um pequeno terremoto acontecendo. Esse terremoto aumenta e o chão começa a rachar. Uma fenda vermelha começa a se abrir de pouco em pouco, até ganhar um enorme tamanho. Enquanto isso, em um castelo distante, um homem encapuzado se aproxima de uma enorme mesa circular. Ele fala que a 9ª classe despertou. O homem sentado nessa mesa pergunta se foi completamente despertada. Ele explica que não, mas irá despertar totalmente em breve. O momento não poderia ser melhor. Esse homem com aparência demoníaca olha para Yoyunu esperando ver do que ele é capaz. Voltando para o aeroporto, as pessoas estão no chão, amedrontadas por causa do terremoto. Alguns conseguem se manter de pé, mas outros simplesmente caem de joelho. Um helicóptero jornalístico sobrevoando o local avisa para as pessoas evacuarem a área devido à aparição de uma fenda. O aeroporto foi bloqueado e os caçadores foram enviados para lá, porém rios de monstros continuam aparecendo da fenda. A situação está piorando cada vez mais, como uma guerra entre humanos e bestas. Elas implacavelmente avançam para cima dos humanos. Alguns desesperados não conseguem fazer nada, porém um membro da equipe usa uma habilidade prendendo alguns monstros e usando o tempo para eliminá-los. Ele, como caçador experiente, manda o novato se levantar e continuar lutando. Porém, mesmo matando vários monstros, ele percebe que a situação tá cada vez pior, já que os reforços não chegam. Não importa quanto eles matem, sempre continua aparecendo mais. Eles têm que atacar a localização correta onde a fenda abriu. O homem escuta um barulho, e quando olha vê um esqueleto gigante se aproximando. Esse é um monstro de rank A, fazendo as pessoas ficarem sem esperanças. Quando o esqueleto vai atacar, o homem manda que todos eles corram, enquanto tenta proteger o ataque. Porém, mesmo se defendendo, o impacto é tão grande que joga ele para longe, parando em um carro. O esqueleto se aproxima, ficando cara a cara com ele, preparado para dar o golpe final. Porém, no último segundo é parado por Yoyunu. Com as mãos no bolso, ele chuta sua cabeça quebrando. As pessoas ali o reconhecem. As roupas casuais pretas que ele usa logo o identifica. O jogador avançado das notícias está na sua frente. Vendo o estrago que causou no esqueleto, ele abre a janela de status, percebendo que precisa ir mais a fundo no aeroporto para encontrar a chave. As pessoas se aproximam impressionadas que ele derrubou um esqueleto com um golpe, mas por causa da distração momentânea, eles são atacados pela ordem de monstros. Vendo essa cena, Yoyunu acha que pode dar uma mãozinha até a ajuda chegar. Ele pega o bastão que o esqueleto gigante usava, pulando e girando algumas vezes no ar. Então joga o bastão na pilha de monstros que estava ali, matando vários deles. As pessoas olham aquela destruição e sentem esperança de que podem ser salvos com ele. Porém, o protagonista vai embora da cena, deixando o resto com eles, fazendo com que voltem a lutar e sobrevivam até a ajuda chegar. Mesmo lutando incessantemente, eles começam a ficar cansados e os monstros não acabam. O general fala que se desistirem agora vai ser um massacre para as pessoas que estão lá fora. Em um momento de descuido, ele é atacado pelas costas. Porém, o monstro é morto em um único golpe de espada.
o líder da guilda Seul chega para ajudar. Dessa vez com sua espada e roupa samurai. Ele está preparado e com todos os membros de sua guilda. Um barulho do outro lado de uma pilha de carros chama sua atenção. Um monstro morto cai ao lado deles. Seo Yeon junto com os membros de sua guilda aparece. E um pouco depois Seokon também chega. Com todas as guildas ali presente ele pensa que finalmente está salvo. Seo Yeon pergunta sobre Yoonu que deveria ter chegado primeiro que eles. O homem fala que o jogador avançado acabou de entrar dentro da fenda. Uma atitude que seus amigos já esperavam pela sua impaciência. Agora todos reunidos começam um contra-ataque contra os monstros. Seokon usa uma habilidade para fortalecer seu escudo. Pegando a dianteira da artilharia, ele avança até a manada de monstros, eliminando vários deles. Sion, usando movimentos rápidos e precisos, também luta contra os monstros. Já Seo Yeon, que usa magia de raio, joga esferas de energia que explodem em uma rajada de luz queimando os monstros. Yoonu está observando o abismo. Pelo que Avei disse, ele precisa chegar até a parte mais profunda. Ele vê que existe um caminho que os monstros usam para subir, e olhando um pouco em volta ele encontra um carro. Uma ideia surge em sua cabeça. Ele arranca as portas do carro e as usa como dois escudos pulando na horda de monstros. Um goblin que tá passando tenta avisar para seus companheiros, porém de nada adianta. O verdadeiro monstro pousa no meio da horda deixando eles assustados. Como um búfalo ele avança pelo caminho, jogando os monstros em todas as direções. Alguns caem de volta no abismo fazendo ele perceber que não falta tanto para chegar lá embaixo. Ele joga as portas do carro que estava segurando e pula no abismo, pousando em uma pilha de monstros. Chegando no fundo da fenda ele vê um monstro vermelho se aproximando. Ele parece diferente dos outros, mais forte e com cristais espalhados por seu corpo. O escalador carmesim é um monstro que porta a chave que o protagonista precisa. Ele avança imediatamente para tirá-la dele, dando um soco em direção ao monstro que consegue desviar e contra-atacar ou jogando para longe. O protagonista assustado não tem tempo nem de pensar, já que o monstro avança nele. Yoonu consegue desviar e contra-atacar com um chute e um soco em sua cara, jogando o monstro no chão. Ele fala algumas coisas enquanto aponta para o protagonista, que não entende e continua a ir para cima dele. O monstro consegue parar o seu soco com uma mão, atacando o alvo em seguida. Nessa batalha o protagonista está com claras dificuldades para enfrentar o inimigo. Percebendo um corte em sua barriga, ele se questiona se deve usar aquela habilidade, se levantando e falando que o monstro agora está lascado. Sem que ele entendesse, o protagonista começa a preparar uma pose de luta, como um verdadeiro artista marcial. Na época que Yoonu ainda estava preso na torre, ele lembra que nas histórias de artes marciais as pessoas escapam de suas provações após obterem a iluminação através dos treinamentos espirituais. Ele sabia que isso era só besteira de filme. Porém ele continuava o treinamento, já que a sua esperança de alcançar uma iluminação e sair da torre era mais forte. No começo ele só imitava artes marciais que via na TV, porém foi uma perda de tempo já que seus socos não faziam nada contra os monstros. Ele achou que tudo isso era um desperdício, porém em determinado momento ele conseguiu arrancar a cabeça de um monstro com apenas um soco. Os status que ele ganhou ao limpar a torre centenas de vezes tornaram algo falso em real. Ele tentou esquecer desses dias, já que eram muito vergonhosos. Enquanto se prepara, o monstro o ataca. Mesmo vendo um soco chegando, ele se mantém calmo e usa uma técnica chamada Fúria do Imperador, socando violentamente a cabeça do monstro. O ataque é tão poderoso que abre um buraco nas rochas ali perto. Dando aquela destruição, ele fica feliz que não tem ninguém em volta e que essa mania de gritar o nome das técnicas é muito vergonhosa. Ele pega a chave, que atualiza a sua missão. Daqui a 3 dias ele vai se encontrar novamente com a Avei, e acha melhor que dessa vez ela tenha respostas para dar. Ele observa um pequeno drone sobrevoando sobre sua cabeça. Suas filmagens estão sendo mostradas em um telão na guilda Ares. Eles estão assustados com essa demonstração de poder. O chefe pergunta se ele é realmente um Rank A. Sua assistente fala que esses são os resultados oficiais da Associação de Caçadores. O chefe pergunta se isso parecia como Rank A, mesmo com sua magia subdesenvolvida. Não usando itens ou armaduras e com uma roupa esportiva, ele conseguiu demonstrar feitos assustadores. O chefe pergunta se Will conseguiu as informações. Ele acha que até mesmo toda essa força bruta tem um limite e ordena para que se preparem completamente para eliminá-lo. No dia seguinte, na Associação de Caçadores, vários repórteres fotografam os líderes de guilda e o protagonista. Eles estão recebendo um reconhecimento pelos seus esforços contra a fenda. Enquanto todos estão de terno, o protagonista está casualmente vestindo sua roupa esportiva, enquanto é filmado pelo ajudante da Hyde na floresta. Ele está bastante contente que tem várias pessoas vendo sua live. Comentários não param de subir quando o protagonista é premiado. Um homem que parece ser do exército o observa de cima a baixo analisando sua roupa. Ele pergunta se precisa trazer roupas novas para ele, mas é respondido com petulância pelo protagonista, o deixando profundamente irritado. Após receber os seus prêmios, ele pergunta se pode ir embora, mas antes que pudesse responderem, ele corre até a saída. Os seus amigos ali presentes nem se impressionam mais com essas coisas, já que o protagonista é Albin que não se prende às amarras da sociedade. Nós somos mostrados ao castelo da Guilda Pabo na China.
Uma mulher em uma grande banheira de água quente observa a TV, vendo a filmagem do protagonista lutando contra o monstro carmesim. Ela observa suas posições e seus movimentos assustada, saindo da piscina e rapidamente perguntando qual o nome dele. Sua assistente fala que ele é o caçador Yu-Yu-Nu que acabou de sair do tutorial. Ela manda que descubram tudo sobre ele do seu passado até o presente. Enquanto a assistente concorda, um homem vestindo kimono branco entra na sala. Ele a cumprimenta e fala que traz notícias a respeito da subjugação da guilda Vion. Nem olhando para ele, ela pergunta quais são as informações. Parece que eles conseguiram tomar controle de todas as dungeons da região sul. Porém, um executivo foi capturado pela guilda Ares. Enquanto se seca, ela fala que se um executivo caiu na mão de inferiores, ele nem merece estar na guilda. Ela amarra seu cabelo e fala que é vergonhoso eles não estarem conseguindo capitalizar todas as guildas no próprio território. Enquanto olha para o protagonista na tela com um olhar de apaixonada, ela fala que esse é um pequeno preço a se pagar para continuar mantendo esse juramento. Voltando para a Coreia, Seo-yeon pergunta para o protagonista se ele entende o quão famoso se tornou. Ele virou uma figura pública agora, mas não entende o quão difícil isso pode ser. Na internet as pessoas postam notícias e comentários maldosos sobre ele. Eles falam que foi por ele ter ido receber o prêmio de roupa casual e chinelo, e depois fugir de lá. Yu-Yu-Nu não se importa com isso já que não irá vê-los novamente, e vai continuar vivendo do jeito que quer, deixando seus amigos preocupados com seu futuro. Ele se levanta falando que precisa sair. Quando seus amigos questionam para onde vai, ele respondendo que irá para um encontro, deixando todos em choque. Quando ele sai, todos ali ficam preocupados com ele. Mesmo que tenha saído da torre há pouco tempo, ele já fez vários inimigos. Seo-kun fala que não deveriam se preocupar com ele já que é forte. E também não é como se ele saísse por aí arrumando confusão. Ele vai para um beco isolado. Enquanto espera o tempo do convite acabar, uma luz forte cerca seu corpo e ele novamente vai para a sala de AVI. Ele pergunta se a varredura de status subiu de nível. AVI responde que após lutar contra o demônio carmesim ele foi de menor rank para rank inferior, não a deixando nem um pouco satisfeito com isso. AVI fala para ele acalma. Iti só tá repetindo o que foi instruída a dizer pelo sistema. Ela fala que as informações que ele pode acessar são praticamente as mesmas, o deixando puto pra caralho. Mas agora que ele se tornou um guardião oficial, ela pode compartilhar as tarefas que ele deve completar. E uma vez que tenha completado elas, ele poderá descobrir tudo o que quiser. Agora que ele se tornou um guardião, seu papel é impedir todos os escaladores que sobem a torre. Ele fala que ficou preso na torre por 12 anos e nunca viu um deles, mas é corrigido falando que não está se referindo à torre do tutorial, e sim à torre que consiste em 12 camadas na qual a Terra faz parte de uma delas. O que ele tem que proteger é a 9ª camada, a Terra. Yu-Yu-Nu só queria saber quem o aprisionou na torre, e agora virou um protetor da Terra. Todas essas coisas são complicadas demais para alguém que só queria viver em paz e sossego. A VI fala que se ele não parar os escaladores, a 9ª camada será destruída, o que significa o fim da vida dele e dos seus amigos. Ele fica indignado por não ter escolhas e só ter que se calar e obedecer. A VI tenta amenizar a situação dizendo que não era bem assim, deixando o protagonista mais puto ainda porque ela não consegue dar um bom motivo. A VI, que tem o prestigioso título de administradora do novo sistema, está sendo muito mole com ele. Ela chama seu nome, mudando seu tom de voz para uma voz séria. Porém o protagonista responde mais sério ainda, fazendo a VI perceber que essa abordagem não vai dar certo. Ela muda o tom, explicando que o fato de terem escolhido ele para ser guardião foi para seu próprio bem. Ela também fala que vai ter recompensas, que vão aumentar conforme ele mata mais escaladores. Yu-Yu-Nu agora fala num tom de voz calmo e sereno. Ele pergunta em qual nível de varredura ele precisa estar para saber quem foram os filhos das putas que criaram a torre e trancaram ele dentro. A VI novamente fala que o nível de varredura dele tem que ser maior para ter acesso a essa informação. Ele pergunta quantos escaladores ele precisa matar para subir de nível, mas a VI fala que não tem o número exato já que eles também têm níveis. Para conseguir as informações que quer, ele precisa matar 5 escaladores de rank alto. O demônio carmesim que ele enfrentou antes era provavelmente um escalador de ranking baixo, fazendo ele entender como é que esse sistema funciona. Voltando para sua casa, ele está em uma biblioteca, observando sua janela de status. A única mensagem nova que tem lá é que ele vai receber uma notificação quando um escalador aparecer. Toda essa baboseira de que a Terra está dentro de uma torre e que ele precisa ser o salvador da humanidade, tudo isso é muito complicado. Então, para simplificar as coisas, o que ele tem que fazer é bater em uns monstros até conseguir descobrir quem aprisionou ele dentro da torre. Enquanto tá pensando nisso, ele recebe uma ligação da Seo-yeon. Quando ele atende, ela fala que ele tá em sérios problemas e que é para ver as novas notícias imediatamente. Quando ele abre a TV, se depara com os apresentadores falando do assassinato que ele cometeu em um membro da guilda Ares. O protagonista vai para a casa do Seo-kun. Os celulares não param de tocar, porém ele está tranquilamente deitado no sofá. Seo-yeon fala que ele já era famoso assim que saiu da torre do tutorial.
Depois de limpar a fenda sozinho, sua popularidade só subiu. Porém agora, com acusações de assassinato, outros países podem começar a prestar atenção nele. Ele pergunta o porquê que eles estão tão preocupados. Seu é um fulminante de ódio. Pergunta como eles não estariam preocupados. Ele tá olhando para ela e um sentimento estranho passa pela sua mente. É como se ele tivesse sendo repreendido por sua esposa, mas ele nunca se casou ou teve uma namorada. Então ele pergunta se seu Yeon gosta dele. Ela respira, mas não consegue controlar sua raiva, ativando sua habilidade de raios. Ela pergunta se ele acha que ela tá brincando. E se falar mais uma coisa desse tipo, ela vai fritar ele. Seon chega lá mostrando seu celular, várias chamadas perdidas de repórteres e também está como assunto número 1 no Twitter. Seokon fala que essa não foi a primeira vez que aconteceu, e Seon lê alguns dos artigos sobre eles. As matérias, além de estar falando sobre ele, estão tentando arruinar a reputação das outras guildas, mas o protagonista parece que não tá ligando tanto para isso, que até impressiona eles por sua falta de preocupação. Seokon recomenda só deixar o celular desligado igual ele, e fala que a coletiva de imprensa começa em 30 minutos. Os outros dois que não sabiam da coletiva perguntam se ele planejou alguma coisa. Eles até acham que ele pretende arrebentar todos os jornalistas e declarar a guerra contra a Guilda Ares. O protagonista fica decepcionado pela forma que eles pensam que ele vai agir, enquanto Seokon ri da situação. Na Guilda Ares, o diretor pergunta se está tudo indo de acordo com o plano, e o responde que sim e explica toda a situação. Julgando pela opinião do público, vai ser muito difícil que ele consiga sair dessa. O diretor fica satisfeito, pensando que quem bate primeiro ganha a luta, e como já é tarde demais para fazer as pazes, ele planeja ficar um passo à frente do Yoyonu, acabando com ele de uma vez por todas. Na coletiva de imprensa, os jornalistas perguntam se essas informações são verdadeiras, se ele realmente atacou a Guilda Ares. O protagonista, vendo todas essas pessoas tirando foto e gravando, fala que não sabe como as conferências de imprensa realmente funcionam e só vai fazer do jeito dele. Ele escolhe um dos repórteres, que pergunta como é que ele está se sentindo nesse momento. Ele simplesmente responde que tá uma merda. Outro repórter pergunta se é verdade que assassinou um membro da Guilda Ares, e ele sinceramente responde que sim, deixando as pessoas ali chocadas. Ele complementa que não sabe por que a Ares está tratando ele dessa maneira. Ele só recusou a proposta deles uma vez e eles já foram tão longe, mostrando o vídeo de seu encontro com o assassino. Embasbacados pela reviravolta da situação, as pessoas continuam vendo o vídeo. Toda a conversa que ele teve com o assassino está sendo mostrada para a mídia. Eles questionam onde isso foi gravado. Ele fala que foi na Dungeon do Pântano, onde ele foi para derrotar o boss. As pessoas continuam não acreditando, falando que as gravações poderiam ter sido alteradas. Porém, sabendo disso, ele tira o celular do bolso. Esse celular é do cara que tentou matar ele. Ele não sabe exatamente que conteúdo tem nele, já que está bloqueado, mas vai descobrir isso quando levar para a polícia. Ele cumprimenta dizendo que, como um novato que acabou de sair da torre, a única coisa que ele pôde fazer foi se defender. Ele fala que o assassino foi morto pelo Mega Crocodilo em uma emboscada. As pessoas ali começam a escrever o que ele falou e compartilhar na internet. Ele sai da palestra irritado que precisa fazer tantas coisas chatas. Agora o jogo contra a Guilda Ares virou. O protagonista que estava sendo acusado agora é aplaudido, enquanto a Guilda Ares é acusada de mentir. No escritório, o diretor tá puto em como ele virou o jogo com simples gravações de áudio. Ele subestimou achando que ele era só músculo e sem cérebro. Mas ele não vai deixar isso acabar assim. Em um restaurante, seus amigos estão impressionados com a sua meticulosidade. Eles não esperavam que ele ia conseguir uma gravação e ainda pegar o celular do assassino. Mas o protagonista fala que o celular não era do assassino. Na verdade, ele só pegou no quarto aleatoriamente. Eles questionam se as outras coisas também são mentiras, mas ele corrige dizendo que a gravação é verdadeira. Como eles ficaram dizendo que a Ares era perigosa, ele ficou gravando áudios a todo momento, mas não imaginava que seriam tão úteis como foi agora. Eles falam que se a polícia pegar esse celular e investigar, ele vai ser descoberto. Mas ele explica que provavelmente os caras da Ares vão fazer uma visita a ele. Aí ele vai simplesmente mandar eles caírem fora do jeitinho dele. A Guilda Ares está sediada nos Estados Unidos. Elas são uma das maiores guildas do mundo e tem sedes em várias localizações. Porém, aparentemente nenhum outro país concedeu tantas dungeons como a Coreia. Seja um plano ruim ou uma proposta, isso não importa para ele. Eles têm muito a perder nessa luta, mas ele não. Um tempo depois, em um estacionamento, Yoyonu manda Seon ir para casa sozinho, que ele precisa fazer uma caminhada. Ele vai até um beco e percebe que está sendo seguido por várias pessoas. Ele sabia que algo assim aconteceria se ele ficasse sozinho, mas não esperava que fosse tão rápido. Um dos homens se aproxima e fala que alguém está à sua procura e que é para ele o seguir. O protagonista fala que não quer, e o homem responde que vai levá-lo à força. Yoyonu fica impressionado com a coragem deles enquanto tira vegetais do chão. O ninja fica bravo com sua petulância e o ataca, usando uma magia em suas duas mãos, mas esse ataque é facilmente parado usando os repolhos. Depois de verem o chefe sendo arremessado para longe, todos os ninjas o atacam ao mesmo tempo usando todo tipo de habilidade, porém nenhum de seus ataques é forte o suficiente para penetrar sua pele. Nosso vídeo termina aqui. Se vocês gostarem, deixe o like no vídeo que eu trago a próxima parte. Até a próxima. Tchau, tchau.